Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, possa conduzir esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, para quem não me conhece, eu sou o missionário Daniel Silveira e nesse vídeo de evangelização eu quero refletir com você uma simples reflexão sobre um tema, o mandamento de Maria Santíssima. Você sabia que Nossa Senhora deixou um mandamento para cada um de nós? Você sabia que Nossa Senhora deixou em pouquíssimas palavras aquilo que é necessário para de fato sermos felizes, para de fato encontrarmos o real sentido da nossa existência? Meus amados irmãos, todos nós temos uma vocação, ou seja, todos nós temos um chamado de Deus. E esse chamado de Deus, ele deve ser valorizado, ele deve ser conquistado por cada um de nós através do sim, da disponibilidade de ouvir a voz do Senhor e dizer: eis-me aqui, Jesus, à tua disposição para fazer aquilo que tu queres, para sair do meu eu, Senhor, e encontrar com aquele que é santo, 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 ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus amados irmãos, no tema desse vídeo de reflexão, nós vamos mergulhar neste mandamento de Maria Santíssima. Eu convido você a pegar a sua Bíblia Sagrada em João capítulo de número 2, essa passagem bíblica é muito conhecida entre nós católicos, não é verdade? Pois é, João capítulo de número 2, do versículo 1 em diante, vai dizer assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Veja só como a palavra de Deus destaca a presença da mãe de Jesus, de Nossa Senhora, né? Aí diz versículo 2: também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, isso já no versículo 3, como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Versículo 4, respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Versículo de número 5, disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Aqui está, meus amados irmãos, a centralidade do tema desse vídeo de evangelização. O versículo de número 5, aonde Nossa Senhora diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. Está aqui o grande mandamento de Nossa Senhora: fazer aquilo que Jesus nos pede, aquilo que Jesus nos ensina, o direcionamento que Jesus nos dá. A nossa vida, meus amados irmãos e irmãs, vive em meio a uma conturbação muito grande. Nós podemos presenciar hoje em dia que existe um grande número de pessoas que não entendem o porquê que estão nessa terra, que não entendem a finalidade da nossa existência. Muitas pessoas vivem nesta terra como se Deus não existisse, como se não precisassem de Deus, como se não precisassem encontrar de uma forma concreta a sua vocação. É por isso que existem tantas pessoas que estão enterradas em uma felicidade falsa, em uma infelicidade. Ou seja, muitas pessoas que querem viver nessa terra sem se entregar ao Senhor, são essas pessoas que não sabem a finalidade de sua existência, que não sabem qual é a sua real identidade, que não sabem como de fato devem ter suas palavras e suas atitudes. Para que nós possamos ser de fato felizes, nós precisamos entender esse mandamento de Maria Santíssima. Nós precisamos mergulhar nesse mandamento de Maria Santíssima, ou seja, fazer tudo aquilo que Jesus nos disser.
Esse mandamento, ele é um mandamento completo. Ele resume aqui de uma forma bem clara tudo aquilo que você precisa saber e viver para que de fato você seja feliz. Meus amados irmãos, Nossa Senhora foi uma pessoa extremamente íntima de Deus, ao ponto de no seu ventre ser formado o Verbo encarnado, não é assim? Ou seja, com o sim de Maria, com o faça-se de Maria, Deus, o próprio Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme diz em João, capítulo de número 1, versículo de número 14. Gente, isso é muito potente. E esta mulher, ou seja, a mulher, não é uma das mulheres, mas a mulher, escolhida por Deus, ela sabe muito bem o que nos pedir, o que nos ensinar. E ela deixa esse ensinamento: fazei tudo o que Ele vos disser. Maria Santíssima nunca quis roubar a cena. Maria Santíssima nunca quis roubar o lugar de Deus. E nós católicos não colocamos Maria no lugar de Deus. Pelo contrário, nós encontramos em Nossa Senhora esse mandamento: fazer tudo o que Jesus nos disser. Ou seja, Nossa Senhora, ela tem essa missão de nos aproximar de Deus, de fazer que cada um de nós possamos ser mais íntimos desse Jesus que viveu dentro do ventre dela, desse Jesus onde ela tem a maior intimidade possível de uma criatura. Maria Santíssima, uma criatura de Deus, a criatura mais perfeita, mais bela, mais completa, é Maria Santíssima. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo encontram em Maria ali, podemos dizer, uma morada. Como o Verbo se fez carne, ali no ventre de Maria, encontra-se ali uma grande morada. E isso nós devemos trazer para a nossa realidade. Nós devemos morar nesta devoção à Nossa Senhora, para que nós possamos obedecer esse mandamento de uma forma mais intensa. Olhando para os ensinamentos de Nossa Senhora, com certeza nós conseguiremos ser mais de Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz que aquele que não tem Maria por mãe não pode ter Deus por pai. Porque o verdadeiro Deus é o Deus de Maria. Ou seja, se eu vou contra essa realidade, eu não estou obedecendo ao verdadeiro Deus, como os protestantes fazem. Os protestantes não estão obedecendo o verdadeiro Deus. Que Deus é esse que rejeita sua mãe? Alguns até utilizam esse texto que nós acabamos de ler de uma forma distorcida. Alguns pensam que no versículo de número 4, Jesus rejeita sua mãe. Lógico que não. Jesus jamais iria fazer isso. Se Jesus tivesse feito isso, ele teria pecado. Mateus 19:19 diz: honrar pai e mãe. Jesus, ele jamais ia contra um mandamento da sua própria lei. Então, Jesus, ele não rejeitou Maria. Ele disse: mulher, o que nós temos com isso? Ainda não é a minha hora de fazer milagre. Mas Nossa Senhora, ela conhecia tanto o seu filho que jamais ela ia direcionar um pedido desnecessário. E um detalhe muito lindo nisso é que, mesmo não sendo a hora, Jesus atendeu o pedido de Maria. Isso nos prova que tudo que Nossa Senhora pede ao seu filho, ele atende. É como São Bernardo de Claraval disse: Nossa Senhora é a onipotência suplicante. Não estamos aqui dizendo que Maria, ela é igual a Deus ou supera a Deus. Não. A onipotência suplicante significa que Maria não se cansa de pedir por nós. Nossa Senhora está ali sempre, observando aonde está faltando o vinho. E não somente o vinho, aqui nós podemos trazer para a nossa realidade, aonde está faltando na sua vida a esperança, coragem, aonde está faltando na sua vida felicidade, aonde está faltando na sua vida o perdão, aonde está faltando na sua vida muitas e muitas coisas. Nossa Senhora, ela está ali como uma mãe cuidando de você e de mim,
para sempre estar ali, pedindo ao seu filho. Está faltando esperança, está faltando felicidade na vida daquele alguém. Faz alguma coisa por ele, meu filho. E assim Jesus vai lá e atende o pedido de sua mãe, e assim nós conseguiremos ser mais felizes. Reconhecendo essa potência da voz de Maria, essa potência do pedido de Maria, nos conforta, nos fortalece. É por isso, meus amados irmãos, que nós temos que ter essa devoção à Nossa Senhora. Alimentar esta devoção de amor, essa devoção de entrega. Maria Santíssima, no momento em que ela teve a oportunidade de provar o seu amor pela humanidade, ela provou, falando: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ou seja, faça-se em mim a abertura da porta do céu para a humanidade. Faça-se em mim a esperança ressuscitar. Faça-se em mim a alegria, a felicidade da humanidade ressuscitar. Ou seja, quando Nossa Senhora disse faça-se em mim, veio a salvação para mais perto de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus amados irmãos, isso me deixa tão confortado, isso me deixa tão tranquilo, porque eu sei que Nossa Senhora intercede por mim, intercede pelos meus pedidos. Maria Santíssima escuta as minhas orações, escuta as suas orações. Basta você querer se abrir a essa experiência de enxergar que Nossa Senhora nos deixou um mandamento: faça aquilo que Jesus disser. Isso é você se desprender desse mundo, é você renunciar todas essas atrações mundanas e se entregar à voz do Senhor, essa voz infalível, essa voz que nunca vai te decepcionar, essa voz que te abraça e te conduz a um céu eterno de alegria. Lá no céu não vai ter mais dores, tristezas, raiva, discórdia, sofrimento. Existe uma vida eterna te esperando, e essa vida eterna, para que nós possamos chegar lá de verdade, nós precisamos obedecer o mandamento de Maria Santíssima, fazer tudo o que Jesus nos disser, ou seja, obedecermos a Sagrada Escritura, obedecermos a voz da igreja, que é a voz de Deus, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15 diz isso. Ou seja, nós precisamos mergulhar na profundidade desse pedido de Nossa Senhora para que nós possamos ser felizes. Escute a voz de Deus, se abra à experiência de conhecer o que Deus quer de você de verdade. Para que isso seja possível, nós precisamos sair do nosso orgulho humano, reconhecer as nossas misérias, as nossas fraquezas, reconhecer que nós, sozinhos, nós não podemos nada, nós não somos nada, nós precisamos de Deus, nós precisamos do auxílio de Deus, nós precisamos dessa ajuda de Nossa Senhora, para que de fato nós possamos ter uma intimidade com a verdadeira felicidade. Existem muitas falsas felicidades no mundo. Existem armadilhas do inimigo que têm uma embalagem de felicidade, mas não é a felicidade. Por exemplo, as festas mundanas, né? São João Maria Vianney disse que quem entra num baile mundano, ou seja, numa festa mundana, o seu anjo da guarda fica do lado de fora e quem lhe acompanha é um demônio. Ou seja, lá nessas festas mundanas tem uma embalagem com uma aparência de um conteúdo de felicidade, mas lá não existe a felicidade verdadeira. Nas festas mundanas tem pessoas dançando, pessoas sorrindo, pessoas se abraçando, mas não existe a felicidade verdadeira. Por quê? Porque aquele sorriso, aquele dançar, aquele abraço está dentro de uma situação pecaminosa,
dentro de um ambiente que não agrada a Deus. Ou seja, ali não está tendo a real felicidade. A real felicidade é você estar com a sua alma em intimidade com Deus, em intimidade com tudo aquilo que Jesus nos pede. Aqui está a verdadeira felicidade. E Nossa Senhora, ela nos dá esse caminho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Naquele momento ela olha para os serventes, imagino eu a cena, naquele momento, nossa, eu me imagino ali, ela olhando e dizendo assim, olha, façam, obedeçam tudo o que Ele vos disser. E eu imagino Nossa Senhora apontando ali para Jesus. Nossa Senhora, ela nos direciona para Jesus. Ela não aponta para o seu erro. Ela aponta para onde você vai curar os seus erros. Ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados irmãos, eu anotei aqui alguns pontos destacáveis para a gente refletir juntos. E o primeiro ponto é que, estudando a exegese e a hermenêutica bíblica, nós vamos chegar a um entendimento que a falta de vinho, eu anotei aqui, acabar o vinho é um sinal trágico, representa um sinal trágico. Eu anotei aqui que na Bíblia, quando cessa o vinho, é um sinal de tristeza, de tragédia. Você pode ver isso em Isaías capítulo 16, do versículo 9 ao 10, e no capítulo 24, versículo 9. Lá vai falar que quando cessa o vinho, vem a tristeza, ou seja, representa uma tragédia. Naquele momento, Nossa Senhora, ela presenciou uma tragédia acontecendo, ou seja, uma tristeza tomando de conta daquele lugar. O que foi que aconteceu? Ela foi ao seu filho e disse, ele já não tem vinho. Nós podemos interpretar aqui como se Nossa Senhora estivesse dizendo, ele já não tem mais a felicidade. Agora, Jesus, que tu possas agir para dar a felicidade a esses teus filhos. Isso é algo extremamente profundo. Quantas vezes na sua vida você passa por experiências de tristezas, de tragédias, de coisas horríveis que você não queria que acontecesse. Se você quer ser forte nesses momentos, se você quer realmente se reerguer, se levantar nesses momentos de combate, lembre que Maria Santíssima pode interceder por você e dizer a Jesus, ele já não tem mais paz, ele já não tem mais alegria, ele já não tem mais tranquilidade. E aí Jesus vai agir. Nossa Senhora, ela toca no coração de Deus. As palavras de Maria Santíssima conseguem tocar no mais íntimo do coração de Deus, e assim Deus, ele passa a escutar a voz de Maria de uma forma extremamente linda, inexplicável à nossa razão humana, e ele atende o pedido de sua mãe. Então, se você quer ser uma pessoa mais forte, mais intensamente de Deus, recorra ao pedido da intercessão de Maria. E uma das melhores formas de você fazer isso é rezando o Santo Rosário. Eu gosto muito de propagar a devoção ao Santo Rosário. Estou com o meu aqui em mãos, ó, meu rosário. Sempre estou com um rosário por perto, porque aqui está a minha grande arma para combater o inimigo. Quando você reza o Santo Rosário, que você fala com Nossa Senhora, ela vai e te conduz a Jesus e te mostra o caminho verdadeiro. Na intensidade das potências da sua alma, Maria Santíssima se comunica com você. Ela te leva para mais perto daquele que de fato é a centralidade da sua e da minha vida, da nossa vida. Aquele que é a nossa vocação maior, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis. Nós precisamos ter uma intimidade com essa realidade. Meus amados irmãos, a voz intercessora de Maria se destaca para impedir uma tragédia.
Em meio àquele lugar, tinha muitas pessoas dispersas ali. Eu imagino todo mundo conversando, aquela coisa toda, e Nossa Senhora lá observando aonde estava faltando alguma coisa. Enquanto todo mundo estava disperso, Jesus já sabia que estava faltando, e Maria também já sabia. Por quê? Jesus e Maria não se cansam de observar a vida de cada um de nós, a nossa realidade. Por que então que Jesus não agiu primeiramente? Na verdade, Jesus ele silenciou para escutar o pedido de sua mãe, para nos deixar o grande ensinamento que um pedido dela não é negado pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que Jesus silenciou até o momento de Maria falar, para deixar essa riqueza na Sagrada Escritura, esse relato lindo, esse ensinamento grandioso, em que Maria tem um único objetivo, nos levar para mais perto de Deus. Maria Santíssima não é um ídolo. Nós não consideramos Maria outro Deus, não. Nós consideramos Maria Santíssima uma aproximação de Jesus Cristo. Ela nos aproxima do Senhor. Meus amados irmãos, o socorro sempre está na profundidade da vontade de Deus. Deus, ele sempre está pronto, aberto, disponível para nos socorrer. Mas será que nós queremos de fato ser socorridos por Deus? Não sei se você conhece aquela história que teve um grande alagamento em uma cidade, um grande dilúvio, e um homem subiu em cima de um telhado. Subindo no telhado, ele começou a gritar: meu Deus, salva-me, salva-me, Senhor. Aí aparece um helicóptero e o homem joga uma corda para ele. Ele diz: não quero essa corda, quem vai me salvar é Deus. E aí o homem no helicóptero insiste: pega a corda, vamos. Ele diz: não, quem vai me salvar é Deus. E aí o helicóptero vai embora. Depois aparece uma pessoa em um barco e diz: vamos, entre aqui, nós viemos lhe salvar. Ele diz: não quero a ajuda de vocês, Deus é quem vai me salvar. E o barco foi embora. O dilúvio aumentou, a casa desabou e o homem morreu. Chegando no céu, Jesus olha para ele e diz: meu filho, tanto que fui lá te salvar e você não quis. Aí ele disse: não, o Senhor não foi lá, o Senhor não foi me salvar, foi um helicóptero e um homem lá, foi um barco e também era um homem que não era o Senhor. Jesus olha para ele e diz: ali era eu sim, agindo através de meus filhos. Veja só como isso é potente, né? Nós precisamos refletir nisso. Jesus está sempre disposto a nos socorrer, a nos ajudar. Mas será que nós estamos querendo essa ajuda de Deus? Será que nós estamos entendendo essa ajuda de Deus? Esse vídeo que você está assistindo, que você parou tudo que você está fazendo para me ouvir nesse momento falando da palavra de Deus para você, desse mandamento de Maria, isso é uma providência de Deus. Isso é um agir de Deus para você enxergar qual é o real sentido da sua existência, que é você encontrar em Jesus tudo o que você precisa para que de fato você seja feliz. Obedeça ao Senhor. Esse é o pedido de Maria. Faça a vontade dele. Façam tudo o que ele vos disser. Isso é muito lindo, meus amados irmãos e irmãs. Que nós possamos encontrar nesse pedido de Nossa Senhora o real sentido da nossa vida. São Luís Maria Grignon de Montfort, ele disse assim: Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade, na medida em que a podia receber, uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho
e todos os membros de seu corpo. Veja só, meus amados irmãos, que grande riqueza São Luís Maria Grignon de Montfort nos ensina no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Ele diz que Deus Pai transmitiu a Maria sua fecundidade. Olha que potente, né? Aí diz, na medida em que a podia receber uma simples criatura, para que ela pudesse produzir o seu filho e todos os membros de seu corpo. Nós precisamos ser produzidos por Maria. Maria Santíssima é a mãe de Jesus. E o que é o corpo místico de Cristo? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, você vai aprender com São Paulo quem é o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Ou seja, nós formamos o corpo místico de Cristo. Então, se Maria é a mãe do Cristo, ela é a mãe de o Cristo total. Ou seja, a mãe de todos nós, porque nós formamos o corpo místico de Cristo, que é a igreja. E Maria é a mãe de Cristo, sendo assim, ela é mãe de todos nós e mãe da igreja. Amém? Essa mãe intercessora, que cuida de nós, que está sempre observando o que está faltando na nossa vida, é a melhor professora, entre aspas, podemos dizer assim, que pode nos ensinar a amar esse Jesus tão maravilhoso, tão poderoso. Maria Santíssima, ela teve uma intimidade com Deus maior do que todos os profetas, do que todos os santos. Se você juntar tudo que está na terra, tudo que está no céu, todos os santos, todos os serafins, ainda assim não consegue se igualar ao fogo de amor de Maria por Jesus. Isso está escrito no livro Glórias de Maria. Recomendo vocês a terem esse livro em casa. Lá diz que juntando tudo que está na terra, tudo que está no céu, todos os serafins, ainda assim não conseguem se igualar ao fogo de amor que existia em Maria por Jesus. Maria Santíssima foi aquela que mais amou Jesus. Como é que eu vou odiar, falar mal daquela que mais amou o amor? São Francisco de Assis dizia, o amor não é amado. Pois Maria Santíssima amou o amor. E quem é o amor? Deus. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor foi amado por Maria Santíssima de uma forma plena, da forma mais intensa que você possa imaginar. Então, Deus, ele deu essa fecundidade a Maria, para que ela pudesse produzir o seu filho, o corpo, né? De seu filho em seu ventre, e de todos os membros do corpo de Cristo. E esses membros somos nós. O Papa Francisco, em uma homilia do dia 14/3/2016, ele disse assim, entregar-se a Deus que caminha comigo, que caminha com a igreja, este é um ato de fé, eu me entrego. O que é que o Papa quis dizer aqui? Que entregar-se a Deus é a melhor opção que nós temos. Entregar-se a Deus. A esse Deus, o Papa disse, que caminha comigo. Ou seja, esse Deus que está aqui. Deus está aqui, ó. E está aí, onde você está também. Deus está aí bem do seu lado. Está aqui bem do meu lado. Está... Porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está nesse momento aqui me ouvindo, ele está nesse momento aqui me observando, ele está aí com você, sentindo os teus batimentos cardíacos, o teu respirar. Deus é mais íntimo de você do que você mesmo. Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Então o Papa, ele quis dizer, entregar-se a Deus, que caminha comigo, que caminha com a igreja. Deus, ele caminha com a igreja, ele não isolou a igreja, ele não esqueceu a igreja. Por isso que nós não precisamos considerar
essa reforma protestante. Não foi reforma protestante, foi deforma protestante, deformou, né? Porque quantas falsas igrejas hoje tem aí por causa da louca atitude de Lutero, né? A nossa igreja tem Jesus caminhando com ela. Veja, que o Papa diz, ele caminha comigo e caminha com a igreja. E este é um ato de fé, eu me entregar. Nós precisamos ter esse ato de fé de se entregar ao Senhor. De se entregar. E esse se entregar aqui é um entregar-se sem reservas. Às vezes a gente reserva dias para se entregar ao Senhor. No sentido de que, eu vou para a igreja domingo, mas sexta-feira eu vou farrear. Isso não é se entregar a Deus. Não é. Deus não te quer pela metade, Deus te quer por completo. Deus não quer a tua semana pela metade, Ele quer a tua semana por completo. Estou querendo dizer o quê? Que todo dia você deve rezar, todo dia você deve ler a palavra de Deus, todo dia você deve se aproximar do Senhor. Porque Deus, Ele te quer totalmente. Lógico que você tem os seus afazeres, né? Você tem suas responsabilidades diárias, mas que isso não tire de você a sua maior responsabilidade, que é você ter uma intimidade com Deus. Eu acho lindo como o Papa Francisco diz, né? Entregar a esse Deus que caminha comigo, que caminha com a igreja, ou seja, não somente comigo, mas com todo o povo de Deus. Deus caminha ali ao nosso lado. Nós precisamos reconhecer essa onipresença de Jesus. E esse reconhecimento, ele se torna maior ainda quando você pede a intercessão de Maria. Porque constantemente ela vai, com a intercessão dela, te lembrar que Deus está com você. Que Deus estará ao nosso lado. Nossa Senhora vai nos lembrar isso, com essa poderosa intercessão dela. Dando continuidade aqui, eu anotei aqui no dia da minha reflexão, que Maria deixou um mandamento de obediência, por ter vivenciado, né? Por ela ter vivenciado de forma perfeita essa realidade. Por isso Jesus sempre atende ela. Nossa Senhora deixou esse mandamento para nós, para que nós possamos entender que esse pedido que ela fez foi algo que ela vivenciou. Ela fez tudo o que Jesus disse. Ela fez tudo o que o Pai disse, o Filho e o Espírito Santo. Ela tinha uma extrema intimidade com a Santíssima Trindade. Então, por ela ter tido essa intimidade tão plena, tão grandiosa, ela nos deixa esse mandamento para que nós possamos seguir o seu exemplo. São Bernardo de Claraval diz assim: recorre a Maria, sem a menor dúvida, eu digo, certamente o filho atenderá a sua mãe. Certamente o filho atenderá a sua mãe. Assim como ele atendeu lá nas bodas de Caná, né? Ele atende. Quando você pedir algo por intercessão de Nossa Senhora, é mais fácil de você conseguir, porque Jesus não nega um pedido de Maria. Agora, deixar bem claro que a forma que você pede a intercessão de Nossa Senhora, peço perdão de eu estar aqui bocejando, é porque fiz vigília essa noite e já é de manhã. Deixa eu ver que horas são aqui. Já são 10 para as 9, no momento que eu estou gravando esse vídeo. E vale a pena ser de Deus, né? Bom, vamos continuar. Eu quero que os meus vídeos sejam bem naturais, como se eu estivesse conversando com vocês na minha casa, entendeu? Eu não quero fazer vídeos assim tão modernizados, sei lá, com muitos detalhes, até porque eu não tenho condição para isso. Eu quero fazer vídeos apenas de partilha. Vamos partilhar de uma forma simples, mas que essa forma simples possa penetrar no nosso coração, amém? Então, gente, voltando aqui ao nosso raciocínio, quando São Bernardo de Claraval disse, recorre a Maria, aqui ele já está dizendo, nós temos a necessidade de recorrer a Nossa Senhora, mas nem tudo que a gente pedir a Maria vai ao ouvido de Jesus, entre aspas, dizendo assim, né? Da forma que a gente pede. Por quê? Porque Maria Santíssima, ela vai ouvir o seu pedido, por permissão de Deus, isso acontece, né? Porque o céu está em unidade com a terra, como diz lá em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Então, Maria está em unidade conosco, né? A igreja, ela é em unidade
como nos ensina em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Nós temos essa unidade, né? A comunhão dos santos. Maria Santíssima, ela sabe dos nossos pedidos, então ela vai ouvir o nosso pedido e ela vai ver aonde ela precisa acrescentar ou retirar alguma coisa. Por isso que, sempre quando eu rezo, eu digo assim, olha, mãezinha, eu peço a tua intercessão por isso e isso, mas faça aí o pedido do jeito que a senhora sabe que é o melhor para mim. Eu sempre digo isso a Maria. E é muito importante que você faça também. Quando você rezar, você faça o seu pedido do jeito que você quer, entendeu? Você faz o pedido. Depois que você faz o pedido do jeito que você quer, você pega e diz a Maria Santíssima, né? Mas mãe, que seja feita a vontade do teu filho Jesus. E eu estou te pedindo aqui a sua intercessão, acrescenta o que a senhora quer e retira o que a senhora quiser. Porque a senhora sabe como pedir melhor, o que nós precisamos de melhor, não é assim? Então, a intercessão de Nossa Senhora é muito importante, porque ela vai acrescentar ou retirar aquilo que de fato se precisa, né? Meus amados irmãos, eu quero aqui destacar o que nós precisamos, alguns pontos, para que nós possamos obedecer de fato esse mandamento de Maria, que é fazer tudo o que Jesus nos disser. Primeira coisa que eu anotei aqui foi a humildade. Nós precisamos ter humildade. Nós não podemos fazer as coisas na igreja por vaidade. Nós não podemos fazer as coisas apenas para chamar atenção. Entendeu? Nós precisamos ter humildade. A humildade é reconhecer que sem Deus nós não somos absolutamente nada, né? Nós somos apenas um verme, uma miséria, um lixo, podemos dizer assim. Mas com Deus, nós podemos falar, como São Paulo disse, eu sempre gosto de repetir esse texto da Sagrada Escritura, que é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que coisa maravilhosa, né? Pois bem, para que você possa obedecer a esse mandamento de Maria, você tem que ter humildade de reconhecer seus pecados, de reconhecer a necessidade de estar em intimidade com Deus, a necessidade de mudança que nós temos. Segundo ponto destacável, não questionar a ordem. O que é que eu estou querendo dizer? Nós devemos obedecer a Jesus sem colocar dificuldades. Tem pessoas que dizem, mas por que Jesus me pede isso? Por que Jesus quer isso de mim? Eu não quero entender, entendeu? Às vezes as pessoas fazem perguntas sem dar a oportunidade a Deus de dar uma resposta. Às vezes a gente questiona tanto Deus, né? Para que Deus quer isso de mim? Por que eu preciso ser da igreja? Eu não quero isso, entendeu? Às vezes faz até uma pergunta sem querer, de fato, encontrar a resposta. Então, às vezes, esses questionamentos nos afastam de Deus. Quando nós nos questionamos, sem dar oportunidade a Deus para nos responder, sem buscarmos estudar a resposta de Deus, nós não conseguiremos ser obedientes ao Senhor, nós não conseguiremos ser felizes de verdade. Outro ponto a se destacar é realizar com uma vontade firme a vontade de Deus. Tem pessoas que já entendem a vontade de Deus, já sabem o que Deus quer, mas não tem aquela vontade firme de vivenciar isso. Não tem aquela disponibilidade. Pessoas que, por exemplo, servem no ministério de música, no ministério de pregação, no ministério de intercessão, às vezes vão se arrastando para servir a Deus. Às vezes vão com aquela má vontade tão grande, aquela coisa tão assim sem querer, como se nem estivesse servindo ao Senhor. Meus amados irmãos, nós precisamos honrar o serviço ao Senhor. Nós precisamos nos disponibilizarmos a vivenciarmos o querer de Deus, pois é a melhor opção que nós temos. A melhor decisão que nós podemos ter é fazer a vontade de Deus, mas fazer a vontade de Deus com vontade de fazer, ou seja, que a sua alma possa prevalecer nesse combate entre a sua alma e o seu corpo. Vai ter momentos aqui
vai ser uma luta, vai ser um combate. O seu corpo vai querer a rede, vai querer o lençol, mas a sua alma precisa da oração, precisa se alimentar da oração. Então nós precisamos entender que a nossa espiritualidade deve prevalecer, né? Outro ponto, confiar sempre no pastoreio. O que é que eu estou querendo dizer com isso, meus amados irmãos? Para que você possa realmente entender o que você deve fazer, né? Como você obedecer ao Senhor, como você ter uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, você precisa de uma pessoa para te ajudar. E essas pessoas têm na igreja. Lógico que tem muita gente na igreja que dá contra-testemunho, né? Que a gente não deve confiar tanto. Mas você deve ser uma pessoa observadora. Observe aonde estão as pessoas que realmente podem te ensinar mais de Deus, para que você, através desse pastoreio, ou seja, respeitando o seu coordenador, o seu pároco, né? Se eles de fato estiverem em obediência a Deus. Observe para ver se essas pessoas estão realmente no caminho de Deus. Se você identificar que elas estão no caminho de Deus de verdade, aí você se deixa conduzir através do aconselhamento, ou seja, nós precisamos ser pastoreados. Eu sou fundador de uma obra missionária, chamada Obra Missionária Cenáculo da Divina Misericórdia. Eu e minha esposa somos fundadores. E nós temos ensinado muito as nossas ovelhas, né? Podemos dizer assim, que devem ser direcionadas, aconselhadas, devem ter uma submissão, uma obediência. Porque nós estaremos ali com a maturidade de dar orientações para conduzir a pessoa para mais perto de Deus. Mesmo que essas orientações sejam duras, muitas vezes tem que ser duras mesmo, para que exista a conversão, né? Muitas vezes nós teremos que se utilizar de palavras rígidas para conduzir as pessoas a uma vida nova, não é? Porque tem muitas pessoas que são difíceis, viu? São difíceis, mas quando se abrem a uma experiência de serem pastoreadas, mudam de vida radicalmente. Meus amados irmãos, nós devemos confiar na direção que Deus nos mostra. Essa é a vocação que Maria deixou, né, para cada um de nós. Nós confiarmos no direcionamento que Deus nos deixou. Deus nos deixou uma direção, e essa direção é a nossa ida ao céu. São João Crisóstomo, ele chegou a dizer: o Senhor pode encontrar caminhos mesmo onde não existem. Veja, o Senhor pode encontrar caminhos mesmo onde não existem. Talvez você esteja dizendo assim: Daniel, minha vida está tão trancada, está tão infeliz que eu não consigo mais nem encontrar uma solução para isso. Como eu vou encontrar Deus numa vida tão complicada que tenho? Eu quero te dizer que Jesus, ele consegue abrir um caminho mesmo nessa sua sensação de estar em um beco sem saída. E esse caminho que Deus ele abre principalmente quando Maria Santíssima o pede, né? Quando você recorre a esta mãe poderosa. Maria Santíssima, ela teve um amor puro, por isso ela não se abateu. Maria Santíssima, ela teve um amor puro por Deus, né? Ela poderia ter, naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, ela poderia ter avançado em cima dos soldados: soltem meu filho, ter arrumado uma confusão imensa, né? Por que ela não fez isso? Porque Nossa Senhora nos ama. Ela queria realmente ali presenciar a nossa salvação, não é verdade? Então, meus amados irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela teve um amor puro. E nós precisamos olhar para esse amor de Maria e ter ele como exemplo. E aí nós vamos fazer tudo o que Jesus nos disser. Para finalizar, Santa Faustina disse assim: o amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. O amor puro é capaz de grandes ações e não se deixa abater por dificuldades ou contrariedades. Ou seja, quando nós temos um amor verdadeiro por Deus, pode acontecer a tribulação que for, nós vamos permanecer buscando essa intimidade
com o Rei dos Reis, essa intimidade de céu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu convido você a compartilhar esse vídeo de evangelização, nos ajude nessa evangelização. Assim como você escutou até aqui, você viu que valeu a pena, eu convido você a compartilhar esse vídeo nas redes sociais, mandar via WhatsApp, né? Vai estar disponível no YouTube. Sei que o tempo do vídeo não dá para colocar dentro do WhatsApp, mas você pode compartilhar o link do YouTube e juntos evangelizarmos. Você que ainda não curte a minha página de evangelização, procure no Facebook Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares. Você pode colocar também esse nome no YouTube e você vai acompanhar lá as várias pregações que tem, vários temas para engrandecer a sua fé. Peço a sua oração por mim, por toda a obra missionária, pelo meu matrimônio, que Deus possa nos fortalecer a cada segundo da nossa vida. Que Deus abençoe, salve Maria Santíssima e juntos na fé possamos perseverar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.